Fala galerinha, vem comigo para mais uma aula de história. Bom, hoje pessoal, vamos fazer uma visão geral, tá, sobre a Idade Média, até mesmo porque nós já vimos algumas coisas específicas sobre o surgimento dela, não é mesmo? Nós vimos aí, né, que a Idade Média ela surge, né, após a queda do Império Romano, não é mesmo? Dando início então a esse período, não é mesmo? Conhecido como Idade Média, período medieval ou Idade Medieval e até mesmo Idade das Trevas, beleza? Então, pessoal, hoje, né, vamos fazer essa visão geral sobre o período por completo, por um todo, tá bom? E depois, né, nós vamos fechar na próxima aula já com o feudalismo e também na outra aula a questão religiosa, beleza? Depois dessa questão religiosa, a gente vai poder ver aí o início do Estado moderno, tá bom? E com isso fechamos o conteúdo e vamos seguir em frente aí, beleza? Então presta muita atenção, até mesmo porque nós temos provinha de bloco, tá? Agora na sexta-feira, então eu quero todo mundo aí afiadíssimo para poder mandar super bem na nossa avaliação, beleza, gente? Então vamos lá. Novamente frisando, pessoal, a Idade Média ela corresponde, tá, ao período entre a queda do Império Romano do Ocidente, tá, no século V, e a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, beleza? O que é esse Império Turco? Melhor, o que é Constantinopla, pessoal, e por que ela foi tomada pelos turcos, né? Quero todo mundo lembrando muito bem disso aqui, tá? O Império Romano, ele teve como sede duas grandes cidades. Até porque o Império Romano, ele chegou a ser tão grande que ele foi dividido em dois, tá? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A sede do Império Romano do Ocidente era Roma, a cidade de Roma. O Império Romano vem da cidade de Roma, tá? Não tem erro, gente. E a sede, né, a capital aí do Império Romano do Oriente era Constantinopla. Então, não confundam, tá, pessoal? A gente tem noção de que todo período histórico ele tem um início e tem um fim, tá? O início, então, da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente. E o que marca o fim da Idade Média é a queda do Império Romano do Oriente, mas também conhecido como Império Bizantino, tá? Com a queda da cidade de Constantinopla, beleza? Que são os dois aí, tá? Só lembrando, o período histórico antes da Idade Média é chamado de História Antiga ou Antiguidade, tá? E o que vem depois da Idade Média é chamado de História Moderna ou Idade Moderna, tá bom? Então a Idade Média ela está o quê? Entre esses dois períodos. Ela vem, né? A Idade Média vem depois da Idade Antiga, tá? E vem antes da Idade Moderna, beleza? Sem erro, tá? Anota isso aí porque é fundamental e eu tô ligado que vocês não estão muito bem nisso aí, tá? Eu dei uma conferida ali na prova de vocês, né, da avaliação subjetiva, e teve muita gente aí que, meu Deus do céu, fez muito erro, tá? Eu perguntei, por exemplo, qual era a sede, né, do Império Romano, do Ocidente e do Oriente, e vocês não souberam a diferença nem do que é sede para sede. Tipo, eu perguntei, qual que é a sede do Império Romano? Aí alguém comentou, sede de poder, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Sede é o mesmo que capital, que o centro daquilo, tá? Onde está o governo, o comando, tá bom? Então, olha só, uma coisa importante, uma característica importante sobre a economia, tá, da Idade Média era a agricultura, tá bom? Então, assim, a agricultura predominante, a agricultura e pecuária, tá? Então, é plantação, tá, de trigos, tubérculos, de qualquer alimento e, né, a criação de animais, beleza? Vai ter como uma política, pessoal, os senhores feudais, tá bom? Esses senhores feudais, eles vão surgir depois que aqueles bárbaros, né, formam os seus reinos, tá bom? Então, o senhor feudal, ele é basicamente alguém da nobreza que é detentor de um grande território. Nesse território, há muitos camponeses. O que significa camponeses? Pessoas que moram e trabalham no campo. Campo de camponeses, beleza? Então, veja bem, esses senhores feudais, né,
Eles viviam, tá, né, em um grande território, tá, normalmente uma cidade fortificada com muros, e aquelas pessoas, né, moravam em volta ali, são os camponeses que serviam ao senhor feudal. Aquelas pessoas moravam nas terras do senhor feudal, porque aquelas terras não pertenciam a ela, pertenciam a esse senhor, e em troca elas pagavam impostos, davam parte das coisas que elas produziam, davam parte do animal, né, que eles criavam, e era assim que funcionava, tá bom? A sociedade, pessoal, vai ser chamada de sociedade estamental. Estamental, lembrem disso. Tá? Ela vai ser dividida, tá, entre o clero, a nobresia e os servos. Tá? Como a gente estava estudando sobre o início da Idade Média, né, haviam então ali todos aqueles povos bárbaros. Né? À medida que os povos bárbaros vão criando seus reinos, né, e a gente aprendeu aí com o Reino Franco, que a Europa ela vai se transformar em um continente católico, né? O clero, ele é o quê? O clero significa os sacerdotes da igreja, tá bom? E a igreja católica vai ficar tão poderosa e tão influente na Europa que dentro da sociedade ela vai estar em um alto nível, tá? Então, por sociedade estamental, a gente observa, né, aquela pirâmide. Vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Pirâmidezinha aqui, ó. Quem está na base dela é a mesma lógica, pessoal, de qualquer sociedade. A base, tá, é o povo, tá bom? No caso aqui, são os servos ou camponeses, tá? Servos. Vocês vão perceber que eu estou falando que eu não precisa anotar. Aqui embaixo, tá, vai ter a nobresia, aqui o clero, tá? E aqui no topo, a família real, tá? Eu quero, pessoal, que vocês observem que pode inverter um pouco o clero e a nobresia aí, tá bom? Mas o topo, tá? Ele é sempre da família real. A família real, em outros termos, ela é a nobresia. Mas vamos perceber que a família real ela é o topo da nobresia, certo? Então veja bem, a nobresia estão em vários títulos nobiliárquicos, né? Como condes, viscondes, duques, arquiduques, tá? Por família real, eu me refiro a rei, rainha, príncipes e princesas, tá bom? Então, olha só, durante esse momento, pessoal, do feudalismo, né, da Idade Média, vai acontecer aí, tá? Várias crises, como peste, fome e guerra. E todo mundo vivendo, tá, dentro do feudo. O feudo, pessoal, é a forma, tá, de como a gente vai chamar a economia da época, tá? Eles moram no feudo, o sistema é de feudalismo, que é o quê? Plantação, tá, agrícola e pecuária e a troca disso para poder sobreviver. Era basicamente o seguinte: um vizinho produzia arroz, outro cultivava feijão, e eles iam lá e trocavam, e depois o excedente, ou seja, o que sobrasse, né, daquela produção, eles vendiam e também, né, pagavam para o senhor feudal, tá? Davam para o senhor feudal ali como uma espécie de pagamento por morar na terra deles. Esse tipo, tá, de modelo econômico vai ser chamado então de feudalismo, tá? O feudalismo ele vai cair, vai acabar e vai dar origem futuramente para o mercantilismo, mercante de mercado, né, de venda, de comércio. Isso aí vai ser pautado principalmente aí, ó, a partir da expansão marítima, tá bom? E depois do mercantilismo vai surgir então o capitalismo. Então é só para a gente entender, tá? A origem até do nosso capitalismo é uma evolução aí da forma de como a sociedade, a economia e a política se desenvolve no mundo, tá bom? No mundo ocidental. Pessoal, a Idade Média ela também vai ser conhecida então como Idade das Trevas, tá? Esse termo Idade das Trevas vai ser cunhado, né? Cunhado quer dizer assim, ele vai ser carimbado, ele vai ser afirmado pelos caras que vão vir no outro período, né? Chamado aí de História Moderna, que são, no caso, os iluministas, tá bom? Os pensadores iluministas, né? Que viveram mais ou menos aí uns 500, 600 anos depois dessa galera, vai dizer que esse período da Idade Média vai ser chamado de Idade das Trevas. Trevas por escuridão, né, mesmo, por conta da Igreja Católica, que restringia o pensamento, né? Por exemplo, a Igreja Católica afirmava que a Terra era plana,
ela vai dizer que o mundo todo, né, depende ali das vontades de Deus e todo mundo deve servir a Deus. Vai dizer também que a Terra ela é o centro do nosso sistema solar, né, e não o Sol, e várias outras coisas religiosas, tá bom? Assim como mulheres, né, sendo queimadas, hereges sendo punidos, e toda aquela questão tá, da igreja acumular muito dinheiro em cima da crença e da ignorância das pessoas também, beleza? No entanto, pessoal, embora seja chamada como Idade das Trevas, né, por conta de não ter avanços científicos tão significativos, a Idade Média, tá? Ela vai ter sim um desenvolvimento agrícola, eles vão sim desenvolver novas técnicas de adubação e vai criar situações aí, né, para que na Idade Moderna haja muitos avanços e novos desenvolvimentos para a Europa inteira, beleza? Olha só, como eu já expliquei para vocês, a Idade Média é um período bastante extenso, né? São mais ou menos aí 1000 anos de história. Então se transformou, né, em algo normal dividir ela em dois momentos, como a Alta Idade Média, que é o início, tá bom? E a Baixa Idade Média, que é o finalzinho dela, beleza? Então veja só, gente, é importante ressaltar, tá, que esses períodos eles não são separados, beleza? Mas é um complemento do outro. Então a gente observa o quê? Que a alta e baixa Idade Média não é uma coisa diferente, é uma coisa diferente da outra, mas não são períodos históricos diferentes. É só uma divisão dentro do mesmo período, tá bom? Como é um período muito extenso, de mais de 1000 anos, é só uma forma da gente poder organizar as coisas. Como, por exemplo, a Alta Idade Média foi onde formou o feudalismo, tá? E na Baixa Idade Média é quando as estruturas feudais, o modo de viver na Europa já está rumo a uma ruptura, que é o que vai marcar o fim, né, desse período. Beleza? Então quero todo mundo aí bem afiadinho e lembrando bem, tá? Que se trata do mesmo período, tá? É o mesmo período chamado Idade Média, isso é dividido em dois. Beleza? Tranquilo? Olha só, voltando para poder falar um pouquinho mais aí sobre o que foi o feudalismo, tá? Então veja bem, o feudalismo, tá? Ele é uma das principais características da Idade Média, junto com a própria Igreja Católica, tá bom? Trata-se, pessoal, de um sistema social, econômico e político. Da mesma forma como a gente pensa que o capitalismo ele também é um sistema, ele não é só econômico, ele impacta, né, na sociedade, na vida das pessoas e na política. Olha só um exemplo disso. Hoje, né, nós vemos na política aí a ala de esquerda e a ala de direita, todos discutindo sobre qual é o melhor sistema econômico, social e político, né? Se é o capitalismo, se é o socialismo, tá bom? Então, todo sistema econômico, ele também é um sistema social e político, porque ele interfere nas relações da sociedade, nas relações das pessoas e principalmente na política, porque são esses políticos aí que de certa forma governam e administram, né, e lidam aí pela qualidade de vida do povo, né, ou supostamente deveria ser isso. Então, veja bem, o feudalismo, então, ele é um sistema econômico, ele é um sistema social e ele é um sistema político. Vamos lá, por que ele é um sistema social? Porque na vida do feudo, as pessoas eram camponesas e eram distinguidas, né, em forma de hierarquia. Quais eram essa hierarquia? Como era o sistema social no feudalismo, na Idade Média? Era a nobresia, era o clero, era o camponês, né? Então isso aí é uma forma da sociedade. Como que era chamada a sociedade? Acabei de falar para vocês. Sociedade estamental, tá bom? Aquela piramidezinha lá, tá? Onde a base é composta pelo maior número de pessoas, que no caso são os camponeses, tá? E em cima estão cada vez mais as pessoas privilegiadas. Com uma pirâmide, né? Lembra da matemática aí? Né? A base que garante o topo, né? Em pé. Então é isso. A base, né? Ela garantia todos os privilégios, tá? Do clero, todo o privilégio ali dos reis e da nobresia e da família real, tá bom? Principalmente porque eram eles que trabalhavam, tá? Os outros apenas colhiam ali os frutos do trabalho servil dessas pessoas, tá bom? A economia era essa que eu expliquei para vocês, de que eles plantavam e cuidavam de animais.
tudo que eles produziam em excesso, tá? Eles comercializavam, tá bom? E lembra que eles tinham que pagar impostos e também trabalhar ali para o seu senhor feudal. Então veja bem, nesse sistema as terras elas eram concedidas por um suzerano ao seu vassalo. Suzerano aí é o que? O senhor, tá? Todo mundo lembra, anota aí. Suzerano é igual a senhor, vassalo é igual a servo, tá bom? Em troca de fidelidade e ajuda militar. Ou seja, o camponês chega nas terras do senhor feudal e fala: olha, eu te dou a minha força de trabalho, eu te ajudo no exército, se for o caso, mas, por favor, me dê um pedacinho da sua terra para eu morar e poder cultivar ali, sobreviver e cuidar da minha família. Era assim que funcionava. Então, os senhores feudais, eles controlavam todo o feudo, controlavam a mão de obra, tá bom? Controlava a produção. E em contrapartida, né, ele dava isso, né, para as pessoas poderem viver, e em contrapartida, né, os servos deveriam então pagar impostos e trabalhar para os senhores feudais, tá bom? Como a atividade econômica, né, ela era da agricultura, a produção então ela atendia, né, as demandas internas do feudo. Vamos supor que como existiam, né, vamos fazer um outro desenho aqui, vou pegar a caneta, tá, fazer um desenho aqui, ó, de mais ou menos um território. Esse território, pessoal, ele é composto, né, aqui, ó, por vários feudos diferentes. Tá? Cada um desses aqui, pessoal, é um feudo e cada um, ó, pintado de vermelho, tá? Onde está o castelo de cada senhor feudal, tá bom? E de amarelinho aqui, ó, ao redor, né, do castelo do senhor feudal, aonde estão os camponeses, tá bom? Mas pode ter gente em todo lugar aqui, tá? Só um exemplo. Então, beleza. Né, ao redor aí, né, do castelinho, né, da mansão aí do senhor feudal, aos camponeses que trabalham para ele. Vamos supor, pessoal, que essa galera aqui, ó, produza muita cevada ou trigo, né? Horrível, mas vocês conseguem. E já esse outro feudo aqui, eles produzem arroz, mas não exclusivamente, tá? Vamos supor que muitos aqui estão produzindo arroz. Logo, vai ser uma alta produção de arroz. É um exemplo, né? Caso, né, o senhor feudal queira comercializar, já ganhar um dinheiro, pensando até nas noções, né, mercantilistas aí, ele pode decidir, né, dividir um pouco a produção, falar assim: ó, camponês, você vai produzir mais arroz? Não. Vai produzir agora cevada, beleza? Para quê? Para poder, de certa forma, começar até a pensar em vender o excedente dessa produção para outros feudos, tá? Essa é a lógica, tá? Comercial, tá bom, gente? Então vejam só, até essa produção, até o que o camponês fazia, podia depender das vontades do senhor feudal. Se o senhor feudal quisesse que ele produzisse outra coisa e tal, ele ia ter que fazer isso, porque ele era um servo, ou seja, ele era o suzerano, melhor, ele era o vassalo, quem era o lord, né, quem era o líder dele ali, né, o senhor dele era o suzerano, beleza? Suzerano então é igual a senhor, vassalo é igual a servo, tá bom? Então, olha só, o feudalismo entra em crise, né? Logo começa a ter essa insurreição, tipo, eu vou servir você para quê, cara? Eu quero meu espaço, eu quero minha terra. E aí começa então, né, outras ideias. A Igreja Católica exercia grande influência dentro dos feudos, onde aconteciam as cerimônias religiosas. Então, olha só, de azul aqui, ó, de azul aqui sempre vai ter uma igreja, alguma coisinha, entendeu? E além, né, do povo pagar imposto, né, para o senhor feudal, eles também pagavam alguns impostos para a Igreja Católica. Tipo, vou na missa e vou ter que ajudar lá para poder, né, porque eles vão dizer nas missas que quem ajuda a casa de Deus garante um espaço no céu. Então vejam só, o povo aqui vivia uma vida desgramada, de trabalhar no campo, podia pegar doença, podia pegar peste, podia pegar um monte de coisa, podia pagar e morrer, então não era fácil.
E eles ainda iam para a igreja, na igreja, né, falava que Deus era o Senhor e que se eles fossem pessoas boas e bem religiosas, eles iriam para o céu, e o céu você não teria que trabalhar, você teria alimento, teria abrigo, seria tudo de bom para sempre. Então, né, essas pessoas aqui que viviam uma vida difícil, logo, né, elas aceitavam as ideias da igreja como forma também de garantir o seu espaço na vida eterna ao lado de Deus. Tá? Uma das heranças, tá, pessoal, que vai surgir na Idade Média, como eu disse para vocês, né, não é completamente uma idade perdida por conta do poder da igreja, mas vai surgir tá, as universidades. Obviamente, né, a universidade está sob tutela, né, da igreja, mas mesmo assim, muitos pensadores vão surgir daqui. Na verdade, muitos deles também vão ser mortos e perseguidos, né, por pensar em coisas diferentes da igreja. Os principais pensadores da época, pessoal, eles são católicos, tá? Eles são normalmente padres e foram inclusive canonizados. Vocês devem ter aprendido em filosofia o nome de Santo Agostinho, né? E São Tomás de Aquino. Eles são muito importantes para a igreja, para as universidades e para o próprio conhecimento da Idade Média, tá? Eles vão ser inspirados em Sócrates, em Platão, mas Sócrates e Platão não viveram nessa época aqui não. Eles viveram, né, na antiguidade clássica, lá na Grécia de boa, muito, muito tempo atrás. Então, tá, a herança da Igreja Católica, a herança tá, da Idade Média são as universidades, e quem, né, era professor, quem administrava a igreja eram os católicos, e os católicos, né, tinham um conhecimento teórico inspirado, tá, no que foi escrito por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tenham, né, um bom estudo, boas anotações, copiem aí. Eu quero todo mundo mandando muito bem nas avaliações, tá? E para quem não fez ou perdeu alguma das provas, pelo amor de Deus, tá? Já solicita lá a segunda chamada e eu quero ver todo mundo terminando o bimestre aí com nota boa, tá bom? Com nota boa e que tenham aprendido o conteúdo, beleza? Até mais, pessoal. Bye, bye.